Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a Conversando com Ezequiel Schacht, né? Então, toda semana temos um novo programa, sempre falando sobre o ser humano, né? Em princípio, programação neurolinguística, mas às vezes a gente dá uma resbalada e entra para também outras terapias, né? Novamente conosco, Jandir Queveia, lá em Picada Café. Olá, Jandir. Olá, Ezequiel, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Então, o assunto hoje é iridologia. Entre nós é interessante, né, Jandir? Porque você foi meu aluno em programação neurolinguística, depois em Reiki, depois eu fui seu aluno em barras de Access, né? E agora você, de novo, é meu aluno em iridologia. Sabe lá o que o futuro nos prepara, né? E aí, Jandir, pensando, talvez uma pergunta bem direta, assim, qual a tua impressão aí, agora conhecendo a iridologia? Então, eu diria, finalmente conhecendo um pouco mais, ou me permitindo conhecer mais, é algo realmente impressionante o quanto a íris mostra sobre nós, de nós, na verdade, o quanto ela nos mostra. Muitas vezes a gente não faz ideia ou imagina apenas que os olhos são para enxergar, para nós vermos, quando na verdade, abrindo os olhos, nós nos despimos, digamos assim, do que nós somos praticamente por dentro, se dá para dizer assim. Como diz um ditado, né, Jandir, os olhos são as janelas da alma. Oh. Bem isso, né? Então, isso. Então, a proposta de hoje é falarmos sobre iridologia. Estamos no 42º programa, Jandir. Num deles, eu havia falado, mas sozinho, então não foi muito interativo, né? Não foi tão completo como eu acredito que vai ser hoje, né? Iridologia, definindo, né, é a arte, né? Dá para dizer assim, é o estudo dos sinais na íris do olho humano, né? E o que isso tem a revelar para nós? Existem duas correntes na iridologia. Uma comportamental, a outra é sistêmica. Comportamental, Danny Johnson, onde ele consegue perceber traumas, etc., que a pessoa tem, que fica registrado na íris. Bom, essa não está sendo a nossa área. Outra é sistêmica. Sistêmica, você vê sinais e vê como é que está o organismo da pessoa. O organismo não é só o físico, mas o mental, né? Também o mental. O espiritual é mais complicado. Aí é mais profundo, né? Tem um pouquinho da história da iridologia, né? Acho que seria importante colocar, né, Jandir? Exato. Quando a gente estuda e observa que nada é por acaso, agora, o que leva ao descobrimento ou ao se dar conta de que isso existe e faz a diferença é muito interessante. E isso remonta a muitos séculos, não, muitos anos, século XIX? 1800, Não, 1900? 19. Uhum. 1800. 1800, século XIX, né? Quando um rapaz machucou uma coruja, quebrou a patinha dela e depois se compadeceu e foi cuidar desse bichinho. E observou imediatamente, quando ficou cara a cara com ela, que o olho da coruja, que por sinal é bastante amplo, bastante grande, modificou alguma coisa ali. E depois, cuidando dela, à medida que ela ia se recuperando, aquele sinalzinho foi modificando. E aí ele diz, opa, aqui tem mais, tem muito mais. Como o olho da coruja está me mostrando que aconteceu algo e que continua acontecendo agora na recuperação dela. Dá para dizer em grandes traços que foi ou aceito por muitos como o princípio da iridologia.
O mais interessante, né, Jandir, a nossa medicina atual, chamada alopatia, ela também nasceu em 1800. Quer dizer, até a época medieval, 1500, não era permitido pesquisar em corpos. Então, o pessoal fazia escondido, né? roubava os defuntos e fazia exames. A partir dali, eles tinham a anatomia do corpo, né? E em 1800, depois com o iluminismo, né? Então, aí vai ter uma expansão muito grande. Só que a iridologia se dá de um jeito tão interessante, né? Com o Pexley ali no olho da coruja, ouvindo os seus pacientes, os seus clientes, ele começa a descobrir, fazer o primeiro mapa iridológico. Você tem aí, né, Jandir? Sim, é esse aqui, né? Bem primitivo, né? Ele descrevia as partes, né? Tinha as partes aí e colocava razoavelmente preciso, né? Depois disso, em 1950, por aí, o Bernard Jensen vai a raio-x vai fazer um mapa melhor, né? Nós temos um outro mapa, né? Do Bernard Jensen, né? Que já bem mais completão. E agora, com a tomografia computadorizada, o pessoal desenvolveu muito mais um mapa. Tanto é que, muitas vezes, só no olho direito da pessoa se consegue fazer um exame iridológico, né? E que tem uma precisão incrível. Apesar que não descarta, né? De que se olhe os dois olhos, as duas íris, né? Os dois são muito importantes, né? E só falando da alopatia, né? A alopatia tem 200 anos. A nossa medicina atual tem 200 anos de desenvolvimento, claro, com toda a tecnologia. E a iridologia veio com uma outra tecnologia de estudar, então, a íris, né? E de perceber o que os sinais têm a ver com cada órgão do corpo. Né? E aí muda de figura a coisa, né? E o interessante é observar que, como aquela coruja, também os sinais nos nossos olhos podem sofrer alterações, desde que nós demos as devidas condições para aquela marca que diz, opa, alerta, ali algo está em desequilíbrio. Como voltar a ter o equilíbrio nesse órgão, nessa parte do corpo, que a íris está mostrando que está desequilibrada. E isso que é o mais fascinante nessa área, né? Sim, eu estava pensando um pouquinho, né? Quando a gente olha no olho, o importante não é só ver sinais isolados, né? Eu estou fazendo uma série, né? Você assistiu, né, Jandir, no Instagram e no Facebook, nessa semana, uma maratona, dizendo que não adianta eu interpretar sinais na íris, né? Eu tenho um mapa, eu percebo, esse órgão está isso, esse órgão está aquilo, né? Eu tenho que analisar o sistema todo, né? O organismo todo, porque às vezes um órgão está em falência por causa de uma série de outras coisas, né? Que estão influenciando nisso aí. Então, não é só a questão de interpretar e de ver aquele órgão, mas se a gente não vê o corpo como um todo, e aí a iridologia vai se valer de algo milenar, toda a cultura oriental, né? Principalmente asiática, né? Principalmente asiática, onde os caras têm um conhecimento de 5.000 anos, né? Opa, é um pouquinho mais. E naquela época não se estudava cadáveres, esse é o mais importante. Na iridologia, tu estuda o ser humano vivo, e isso é diferente. E é ali que se faz a diferença também. Não precisa esperar morrer para constatar o que a pessoa tinha. Não. Enquanto está viva, vamos melhorar a sua condição para continuar viva por muito mais tempo e com uma qualidade de vida muito melhor. Então, iridologia, as primeiras vezes, Jandir, contando um pouquinho da minha história, né? Então, eu fiquei impressionada. Eu comecei com uma pastoral de saúde há 37 anos.
E aí a gente começou depois, a primeira paróquia foi lá no interior de Santa Catarina, lá no interior de Concórdia, interior do mais interior ainda. Quando a gente chegou em Tenente Portela, eu me deparei a primeira vez contratando palestrantes, um gridolo que tinha em 3 passos, ali do ladinho. E eu me apaixonei pela iridologia, eu disse, meu Deus, eu quero aprender isso aí, né? Eu quero aprender. E aí tinha um monte de questão mística, né? Era mito. Ele olha, eu tenho que cuidar. Essa semana ainda, na academia, o cara me disse, a gente tem que cuidar com Ezequiel porque ele olha nos olhos e vê lá dentro da gente. Não é para tanto, né? Não é tão perigoso assim, não. Não é tão perigoso. Só que a gente consegue perceber algumas coisas que normalmente olhos desavisados não vão perceber. Exato. E esse é o legal da coisa, né? Mas, assim, iridologia não é uma ciência, não está comprovado cientificamente, né? Tem interesses aí, então não vamos entrar nessa discussão. Então, a gente trata de estudo e eu gosto de chamar de arte, né? Literalmente uma arte do olhar, interpretar os sinais e tu vê, opa, aqui tem perigo, a gente pode ajudar a prevenir doenças, ou a gente pode restabelecer a saúde, né? E uma coisa assim, nunca com iridologia se faz diagnóstico. Diagnóstico é para médico. Nós somos terapeutas, é diferente. A gente faz a interpretação da íris e a gente vai tentar ajudar a pessoa a se ajudar. A gente não tem culpa se as pessoas se curam com isso. Simples, né? Assim, né? Essa, né? A gente não tem culpa se as pessoas, de repente, recuperam saúde. Mas o bom e interessante, né, com a iridologia, nunca se interfere em procedimentos médicos. São duas coisas distintas, são separadas, não tem nada a ver. Com a iridologia, não adianta, de novo, só interpretar a íris, tu tem que ajudar a pessoa e dizer, olha, por esse caminho tu tem saúde. Aqui, eu estou vendo há 20 anos o que vai acontecer. Por exemplo, açúcar no sangue, vamos dizer assim. A pessoa não tem açúcar no sangue, mas você viu na íris que tem uma determinada cor no olho e essa cor já está dizendo alerta, 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 lá na frente vai dar problema. Né? Então, bem robô, né? Alerta, alerta, alerta. E isso é show de bola, né? Porque você consegue mostrar para a pessoa, olha, você tem isso, tem aquilo, cuidado que o teu caminho está indo para isso. E você consegue perceber sinais que a pessoa está tendo, sintomas, e já antecipar, dizer, ó, isso são sinais do que vai acontecer. Então, você quer prevenir? Então, vamos lá. E ali entra aquela máxima, né? Enquanto continuar fazendo o que sempre fez, vai ter o resultado que sempre teve. Quer dizer, se continuar nessa linha, o que a íris está apontando que pode acontecer, praticamente é certo que vai acontecer, porque tudo está sendo encaminhado para esse desfecho. Agora, se quiser ter um resultado diferente, provavelmente vai ter que mudar alguma coisa na sua rotina, na sua alimentação, enfim, nos pensamentos. Você já se antecipou. E aí a gente, sem haver e tudo a ver com a iridologia, né? A questão da espiritualidade também, né? Quando eu estou mal, né, mentalmente, eu estou com uma preocupação, certamente eu vou ter algum problema. Aí a gente entra na questão oriental, né? Eu tenho raiva, eu tenho muito ódio, né? O ódio é que nem você pegar um copo com água e pôr veneno dentro, você tomar e rezar, orar para que teu inimigo morra. Simples assim. O fígado de quem que vai derreter, né? Então, quando você tem raiva, você vai despertar a suprarrenal, né, que é uma glândula em cima dos rins, que vai botar adrenalina no teu corpo, que é uma coisa boa. Eu tenho um acidente de carro, eu vou ter tanta adrenalina que eu vou salvar quem está dentro do carro, eu não sei de onde eu tenho forças,
Depois que eu conseguir acomodar todo mundo, o pessoal vai dizer, mas tu tá sangrando. Eu olho e perdi uma perna. Antes disso, o cara não tinha nem percebido, né? Quer dizer, a luta pela vida será a adrenalina que te dá um boom. O problema é que no estresse do dia a dia, eu faço com que a minha mente pense que eu estou em perigo iminente. E aí eu despejo adrenalina. E eu tenho raiva e eu me estouro a um simples trânsito. E eu faço aquele sinal de ajeitar o óculos, né? Bombando adrenalina. Eu vou estar me intoxicando. Tem tudo a ver, né, Jandir? Absolutamente. Então, falando sobre isso, né? Quando a gente fala de iridologia, nós estamos chegando ao final do primeiro bloco, já, Jandir, já. A iridologia, o básico dela é liberar toxinas, tirar toxinas do organismo e dar nutrientes suficientes para que a pessoa se recupere. E sobre isso a gente fala no próximo bloco, né, Jandir? Então, resta convidar para o pessoal, e convida você para o pessoal continuar no próximo bloco, Jandir.